Meu nome é Marina Rosmaninho, então nessa aula você pode preparar seu papel e caneta, que você vai anotar bastante coisa, porque nós já vamos abordar em relação ao roteiro para documentário. Então vamos lá. Segundo o Sérgio Puccini, nós vamos realizar 3 tipos diferentes de roteiro quando se trata de documentário. Então a gente vai fazer o roteiro de pré-produção, produção e pós-produção. Então essa aula é dedicada ao primeiro roteiro, que vai ser o roteiro de pré-produção. Então, quando a gente vai falar sobre documentário e roteiro, a gente tem que deixar claro que o roteiro de documentário ele vai ser um roteiro aberto, né? Então a gente não vai ter aquele controle que tem um roteiro fechado quando a gente vai falar de ficção. Então no roteiro de ficção você vai ter aquela cena detalhada, né? Plano a plano. No caso do documentário é um pouco diferente, normalmente a gente vai trabalhar um pouco mais com sequências de imagens do que cena a cena. Você não vai trabalhar com o tema, né, do seu documentário que se resolve apenas com material de arquivo e representações, a gente pode afirmar que você vai trabalhar com roteiro aberto. O Sérgio Puccini, que é o autor que eu me baseei para fazer essas aulas sobre roteiro, ele usa uma frase do Glauber Rocha para falar sobre roteiro para documentário. O Glauber Rocha diz: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E aí o Puccini diz: se ele diz uma ideia na cabeça, isso já pressupõe um roteiro. Não é apenas apertar o REC e ver o que vai acontecer. Então, quando você vai trabalhar com audiovisual, você vai trabalhar aí com um roteiro, seja apenas de pré-produção, alguma coisa você vai ter que pensar antes de sair para filmar. Outra coisa que é muito comum que acontece: você tem uma super ideia, vai ali fazer uma entrevista, você pode pensar em todas as perguntas que você vai fazer para o seu entrevistado e o que você quer dessas perguntas, mas você nunca vai ter o controle de como exatamente esse entrevistado vai responder. Então é mais ou menos isso que a gente vai lidar. É isso que a gente está querendo dizer de roteiro aberto. O que acontece? Você tem uma super ideia, tem mais ou menos ali as pessoas com quem você vai trabalhar, e aí falam para você: nossa, saiu um edital, ou um edital de um instituto, de uma prefeitura, do governo do estado, que vai dar aí um subsídio, um dinheiro para as pessoas poderem fazer seus curtas-metragens e também dá para documentário. Aí você fala: nossa, legal, né? Já tenho a ideia, então vou conseguir fazer numa boa. Aí você vai chegar lá no edital e você vai se deparar com uma série de perguntas que eles vão querer que você responda. Antes de te dar um subsídio, eles querem que você formule a ideia de uma maneira um pouco mais detalhada, que você esteja acostumado ou nunca se deparou com essas perguntas. Vou passar para vocês do que se trata a proposta de filmagem. Hipótese de trabalho e interpretação. Quais as suas expectativas sobre o universo do filme, o argumento principal? Tema e exposição do tema. Qual o assunto do filme? Quais as informações necessárias para que o espectador possa ter acesso a esse universo e como essas informações serão transmitidas a ele? Estratégia de abordagem, estrutura e estilo. Qual ou quais maneiras mais adequadas para abordar o seu assunto? Qual ponto de vista ou quais pontos de vista são contemplados no filme? Haverá conflito entre depoimentos? Como o filme será estruturado? Qual ou quais sequências estarão alinhadas? Qual o estilo de tratamento de som e imagem? Cronograma de filmagem. Isso é importante principalmente se você vai lidar com algo sazonal, que é o quê? Um dia de aniversário, carnaval, quermesse. Orçamento. Algo aproximado é sempre bom você ter em relação ao filme. Público-alvo. Sempre se dá conta também que às vezes você faz filme que não é para todo mundo, mas você precisa saber qual é o público que você quer atingir. Currículo dos principais membros da equipe. Anexos. Fotos, mapas, material de arquivo, referências, tudo que possa enriquecer para que a pessoa entenda melhor do que se trata o seu filme.
É nesse momento que você acaba se deparando com essa série de questões que você nunca havia pensado, nossa, não tinha pensado ainda que forma, qual linguagem eu ia utilizar, eu não tenho ideia ainda quais pessoas eu vou entrevistar, caramba, não fechei minha equipe ainda, não sei, né, com quais pessoas exatamente eu vou trabalhar. Então, se você realmente quiser aí um subsídio para o seu filme, você já vai ter que pensar tudo isso, porque é muito comum que em todos os editais você vai se deparar com essa proposta de filmagem. Então, propulsine, o que ele quer dizer? Que é nesse exercício, quando você se depara com essas perguntas, que você vai fazer o que ele chama de roteiro de pré-produção, que é exatamente responder essas perguntas. Então, quando você responde aí a sua proposta de filmagem, você já vai ter aí controle de muitas coisas que naquele início você não havia nem pensado. São esses editais que nos fazem pensar, nos fazem reforçar o nosso tema, ver se realmente é possível, é impossível. Então a proposta de filmagem é uma ótima maneira de você utilizar como seu roteiro de pré-produção. Aí você fala para mim, Marina, eu não consegui responder essas perguntas. Eu não tenho ainda controle então do meu filme. Será que eu não tenho um bom tema? Será que eu não tenho uma boa história? Não é bem assim não. Isso é muito comum, é normal às vezes a gente ter uma super ideia, mas ainda não pensar, formular ela de forma coesa, né, no primeiro momento. Então esse é um ótimo exercício para você realizar e conseguir aí maior controle. Mas quais são as etapas que você vai fazer para conseguir essas respostas? Então a primeira etapa é o quê? Pesquisa, pessoal. Não tem como, você quer falar de um tema, de um local, quer seguir aí um ator social, uma pessoa que você considera interessante documentar, você vai ter que pesquisar, seja sobre a pessoa, seja sobre o local ou sobre o tema. Você quer responder uma pergunta, você vai ter que pesquisar bastante sobre essa pergunta e, lógico, dar depois no final do filme uma possível resposta ou solução. Então, normalmente, a gente vai trabalhar aí com 4 vertentes de pesquisa. A primeira é o material de arquivo, então você vai atrás de fotos na internet, pequenos vídeos. A pessoa que é mais retrô pode até ir numa biblioteca para ir atrás de um acervo mais aprimorado, né? Às vezes você vai em um museu, por exemplo, se tem o seu tema só tem lá, você vai ter que ir lá no museu e ir atrás desse acervo. O material de arquivo é o primeiro caminho que a gente faz para conseguir pesquisar, né? Isso é muito comum. O segundo vai ter muito a ver com o tema. Como eu não posso aí saber qual é o tema de todo mundo que está me assistindo, a gente vai colocar aí os 4 principais. Então o segundo seria a pré-entrevista. Então se o seu tema tem a ver com realizar entrevistas ou seguir um ator social no cotidiano dele, você vai ter que realizar o que a gente chama de pré-entrevista. Então vai ser um momento muito crucial, vai ser um momento que a gente chama de quebrar o gelo. Quebrar o gelo é o quê? O diretor vai ter ali o primeiro contato com o ator social e já com uma outra abordagem, uma abordagem de, olha, eu gostaria que você participasse do meu filme, por isso, isso e aquilo. Então não só de primeiro contato, também é aquele primeiro momento de convencer a pessoa a embarcar na sua ideia, né? A verificar que isso é uma ideia legal e ele realmente tem anseio de participar daquilo. Eu aconselho, né, não só eu, como muitos profissionais da área, eles aconselham o quê? Primeiro momento, vai com um bloquinho de notas, vai só com uma caneta, no máximo um gravador pequeno. Por quê? Porque câmera assusta. Às vezes a pessoa é super aberta com você, tá falando bastante, na hora que você coloca a câmera na frente dela, ela pode dar uma travada. Então vai só com um bloquinho de notas, fala da sua ideia, faz umas perguntas-chave do que você quer dela dentro do seu filme e aí tudo bem. Agora, se você já tem um vínculo com esse ator social, se você já tem um vínculo com o local que você quer documentar, aí você já pode ir com uma câmera. Você vai lá, faz aquelas primeiras perguntas, já pode ver como seu entrevistado tem, né, qual a desenvoltura dele diante da câmera.
Tudo isso no dia da sua diária vai fazer a total diferença. Essa quebra de gelo, esse vínculo que vai ser criado nesse momento de pré-entrevista. Porém, tem 2 riscos que a gente não pode esquecer quando você faz pré-entrevista com câmera. O primeiro é o quê? É normal, pessoal, faz parte do ser humano a gente às vezes ficcionar a si mesmo. Então, às vezes, quando a pessoa está diante da câmera, ela fala que teve mais influência no dia, ela tem mais importância do que aconteceu naquele local. Isso é comum. Você vai ter que lidar com isso. Então você vai ali peneirando, vendo dentro dessa ficção que ele colocou de si mesmo que é verdade. Outra coisa muito comum que pode acontecer é você fez aquelas perguntas lá na pré-entrevista. E como a pessoa não está familiarizada com essa questão do vídeo, na hora que você vai fazer as mesmas perguntas na diária, ela pode te dar aquela resposta: minha filha, eu já falei isso daquela vez, eu já falei isso pra você. Então você tem que tomar muito cuidado. A pré-entrevista ela é legal, mas não entrega o ouro. É aquele primeiro contato, é para você saber a desenvoltura do entrevistado e ver se realmente ele vai bater com o que você quer para o seu filho. É isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. A proposta de filmagem ela é muito importante, é muito legal que você tente responder essas perguntas. Quanto mais você responder a proposta de filmagem, mais controle você vai ter do seu filme. Um beijão para vocês e até a próxima aula.